falei, coloquei aqui, que não foi uma jogada nada inteligente de Alexandre de Moraes. A respeito do caso do assessor do presidente Bolsonaro, o Cid. Grande pessoa, grande profissional, coronel do Exército Brasileiro. Vazou a informação, o celular de Cid, os gastos de Bolsonaro e tal. A população ficou revoltada. Quanto mais atitudes dessas chegam nesse principal momento, que eles acham que vai prejudicar Bolsonaro, não. A militância de Lula, os 15% dele, já está definido. Essas pessoas vão votar, que é esse pessoal da imprensa, esse pessoal da classe artística, esses elementos que sempre se chafurdaram dentro da lama toda do PT. O povo brasileiro, ou seja, nós, estamos bem atentos a tudo que vem acontecendo aqui. E agora, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para apurar o vazamento, ali no caso, do vazamento do celular do Cid. Um inquérito para apurar qual foi o delegado que fez isso. Como se todo mundo não soubesse, né? Não soubesse a verdadeira realidade dos fatos. Acha que um delegado da Polícia Federal iria pegar ali, no caso, pegar as informações do celular do assessor do presidente da República, repassar justamente para a Folha de São Paulo? Justamente. E, nesse momento, a própria Folha de São Paulo, hoje, né, depois daquele gesto fato do ministro, foi só uma brincadeirinha na própria Folha de São Paulo. É umas coincidências ali inimagináveis. Já pararam para prestar atenção? O presidente Bolsonaro, no caso, o inquérito que eles tentaram colocar no assessor do presidente Bolsonaro, também no presidente, porque o presidente Bolsonaro vazou uma informação sigilosa, e por isso que deu aquele quiprocó todo. Coisas que já estavam ali colocadas pela própria imprensa, né? No caso ali, a questão do TSE, com as urnas, o hacker e tudo mais. A própria imprensa já havia divulgado, todo mundo viu, já era público e notório, mas era um subterfúgio que eles tentaram arrumar para poder ali colocar o presidente Bolsonaro na berlinda. Foi isso que de fato aconteceu. Agora, olha a gravidade. O presidente da República é o chefe maior de uma nação. Ele que manda é o pá ali. Ele conversa com ali chefes de Estado do mundo inteiro. O assessor principal do presidente Bolsonaro é com quem ele tem as conversas ali, no caso, mais íntimas ali. É o assessor principal dele. O assessor tem que saber muitas coisas ali para poder ajudar o presidente da República. Pegar o seu é a mesma coisa de tivesse pego o celular do próprio presidente, ou seja, eles não conseguiram pegar o celular do presidente Bolsonaro, inventaram essa conversa toda que o ajudante de Bolsonaro aparece ali de vez em quando ali e tal, vamos pegar o dele. Se isso não é um começo de ditadura, aliás, né, um meio já da ditadura, eu não sei mais o que é. Em governo nenhum, por mais nefasto, corrupto que foi Dilma, que foi Temer, que foi, no caso, Luiz Inácio Lula da Silva, com toda aquela podridão de vários crimes de corrupção, todos ali, no caso, desconstruídos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje foi a pá de cal a questão Gilmar Mendes. O auditor da Receita Federal cobrava a dívida de 18 milhões de reais do Lula. O Gilmar chega e fala assim, não tem nada. Olha, auditor, não faça isso. Não faça isso. Isso é um tapa na nossa cara. Um verdadeiro tapa na nossa cara. Um absurdo. É esse Brasil? Será que a sociedade brasileira quer? Onde criminosos saem impunes e não acontece absolutamente nada? Que eles podem realmente fazer o que eles querem? Imagina, vá você dever alguma coisa para a Receita Federal, vá você, como cidadão comum, para ver o que acontece. Se é só entrar lá no Supremo que vai ficar tudo tranquilo, sossegado, tudo limpo, você não vai ter que pagar nada. Vai o cidadão comum fazer isso. E a mesma coisa eu volto do celular do assessor do presidente Bolsonaro.
Nem com as operações da Lava Jato, comprovado ali aqueles esquemas mais pesados de corrupção, pegaram o celular dos assessores de Dilma, de Lula na época do Petrolão, do Mensalão. Nem nessa época. Mas aqui está funcionando assim, desse jeito. Desse jeito. É uma batalha totalmente desigual que está acontecendo aqui. Essa imprensa extremamente covarde e militante dá asas e guarida para que tudo isso aconteça. Será que as pessoas, será que nós como povo vamos querer? Imagina, um presidente honesto que a gente tem hoje para colocar um corrupto para essas barbaridades cada vez mais acontecerem de forma mais intensas? De jeito nenhum, né, meus amigos? Então é por isso que a gente tem que reforçar. Hoje só tem notícias boas aqui. Eu coloquei há uns 4, 5 meses atrás um vídeo que o Neymar apoiava o presidente Bolsonaro. Veio o Instagram e falou assim, é fake news, o Neymar não apoia Bolsonaro. Hoje, ali, declarou, olha presidente, gostaria de estar aí com o senhor e tal. O presidente Bolsonaro esteve em Santos. Apoios de pessoas importantes chegando a todo momento. Não é dessa classe de Daniela Mercury, desses artistas acabados da Globo aí, desses jornalistas, Joaquim Barbosa. Pelo amor de Deus. Um absurdo. Vai ver a vida de Joaquim Barbosa, né? Porque o Bolsonaro é um ser abjeto. Quem tem boca fala, né? Tem muita notícia boa, separei um conteúdo incrível. O presidente Bolsonaro novamente levando aquelas milhares de pessoas, que coisa mais linda. Como a gente pode, ali no caso, acreditar em pesquisa? Não tem como, meus amigos. Esta vitória pode ter certeza que o presidente Bolsonaro vai conseguir também. É o larápio, eles não iriam, ali no caso, abandonar essa oportunidade, ali de mão beijada, eles não iam entregar a rapadura. Óbvio que eles iam fazer o que eles sempre fizeram. Muito barulho para absolutamente nada, porque as coisas hoje estão totalmente diferentes. Vai compartilhando esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Esse é o momento. O meu canal, todos os bons canais que tem por aí, compartilhe em todos os grupos que vocês tiverem, para aquele amigo, se inscrevam aqui, botãozinho vermelho, clicou aqui, pronto, já está inscrito, ativem o sininho no campo de comentários, a pesquisa que você tem a sua opinião e pode colocar aqui logo abaixo, 1.000, 2.000, 3.000 comentários, mas é para inundar, esse é o grande momento. Então torem aqui, cada apoio para o presidente Bolsonaro significa muito, muito, muito mesmo. Então vamos lá, né, presidente, que o senhor tenha ali paz, tranquilidade, Deus ampare cada passo do senhor e abençoe o senhor, toda a sua família, a Michele, todos vocês que estão numa luta totalmente absurda, uma luta espiritual, uma guerra realmente, como o presidente Bolsonaro diz, entre o bem e o mal. Essas pessoas não iriam desistir de poder assim, porque é a última eleição para eles, a última. E para o presidente Bolsonaro tem todo um caminho lindo aí. Então vamos lá, fazer acontecer, que a hora é agora. Já passo aqui esse inquérito, ali totalmente absurdo. Olha aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal instaurou, Alexandre de Moraes, né, instaurou um inquérito para investigar o vazamento de informações sigilosas da quebra de sigilo do assessor do presidente Bolsonaro, Mauro Cid. A quebra foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Tá bem aí. A reportagem do jornal mostra que a Polícia Federal encontrou no telefone de Cid mensagens que levantaram suspeitas de investigadores sobre transações financeiras. Não tinha nada. É óbvio, como ele é assessor principal do presidente Bolsonaro, algumas contas ele vai pagar. Eu tinha falado ontem aqui. O presidente Bolsonaro não vai pegar um boleto e falar assim, pera aí que aguenta aí que eu vou ter umas contas aqui para pagar. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Por isso tem, no caso, esses funcionários à disposição do presidente da República. E é o fato. Agora, disso tudo a gente vê o Alexandre de Moraes abrir esse inquérito para apurar quem vazou. Quem que vazou para a Folha esse absurdo aí das mensagens do assessor do presidente Bolsonaro? Ele quer abrir um inquérito para apurar quem vazou. Quem vazou? Por quê? Ele viu que ele ficou numa sinuca de bico. Até a opinião pública ali, alguma parte dessa militância da imprensa, achou um absurdo. Não falou, não colocou.
Porque é óbvio, eles estão na campanha para Lula, então tudo que o ministro Alexandre de Moraes fizer, eles vão bater palminha, eles vão bater palma. Mas até na imprensa, eles acharam isso um absurdo. Para Alexandre de Moraes estar ali, no caso, abrindo um inquérito agora, porque ele podia ter aberto esse inquérito aí de imediato. Não foi o que aconteceu. Esperou bastante o caso ser explorado na segunda, na terça, hoje, para tomar essa atitude. E a respeito daquela barbaridade também, o ministro, na hora que a outra ministra, né, a Buchianeri, estava fazendo um pronunciamento mostrando que o presidente Bolsonaro pode fazer suas lives no Palácio do Alvorada, isso assim, ó. Agora troquem as bolas. Imagine se fosse o presidente Bolsonaro no exato momento que alguém estivesse falando sobre Alexandre de Moraes. Tivesse algum parlamentar lá falando a respeito do ministro e o presidente Bolsonaro fizesse. O que aconteceria? Nossa Senhora, essa imprensa ficaria, no caso, no mínimo umas 2 semanas. Isso é, se membros da própria Suprema Corte não abrissem inquérito, o que significa Bolsonaro ameaça, Bolsonaro, todo aquele tipo de absurdo eles fariam. Mas como foi o Alexandre de Moraes, a própria Folha de São Paulo coloca aqui, ó, vocês observaram? O gesto de degola de Alexandre de Moraes foi uma brincadeirinha para o assessor. Foi uma brincadeirinha. Falo novamente. Se fosse o presidente Bolsonaro fazendo essa brincadeirinha. E nós estamos vendo todos esses absurdos e não tem a quem ninguém recorrer. Não tem como você pedir ajuda. Não tem como. Isso é um absurdo. Isso mostra claramente muitas fissuras que a gente está vendo em várias instituições acontecerem e a sociedade brasileira não poder nem reclamar. Nós temos todo o direito de reclamar de absolutamente tudo. Se você passar dos limites da conta ali, tem pessoas que às vezes falam palavrões ali, se expressam de várias maneiras. Tem justiça para você processar. Não do jeito que está acontecendo. Não do jeito que está. E não tem como você recorrer de nada. O que adianta você, por exemplo, fazer uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ? O presidente é o Luiz Felipe Salomão. Então, é um caminho totalmente difícil, complicado. Quem que vai salvar a sociedade brasileira? Sendo que a sociedade brasileira não está podendo nem se expressar. Imagina. Porque, olha a outra barbaridade. As agências de checagem, né? As agências de checagem. A agência de notícias do UOL, que faz parte de agências de checagem também, declara apoio aberto ao Larápio e tenta buscar votos para ele. A Folha, o UOL, essas agências, todas ali apoiando o Larápio. Agora está nítido, não tem como esconder, essas as pessoas que verificam o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade e o que é mentira. Ó. Qual o número de Lula e de seus candidatos ao governo de cada estado? Essa matéria está na Folha de São Paulo, no UOL. Qual o número de Lula e seus candidatos ao governo de cada estado? Tudo bem, nós já não ficamos chocados com mais nada que acontece aqui nesse país. Mas isso é um absurdo. Parece até piada ou mentira, mas não é. O portal UOL, a Folha de São Paulo, fez uma matéria que pode ser vista como essa aqui, tal, como uma clara abertura de votos a Lula. O conteúdo divulgado pela empresa consta com o número de Lula e seus candidatos ao governo de cada estado. Está declarado. E se bem que todo mundo sabia, mas isso é permitido? Porque eu coloquei o vídeo aqui no período da tarde, vocês observaram muito bem, a tal da Djamila Ribeiro, que declarando aí apoio a Lula, ela foi garota propaganda o ano passado do TSE, nada mais nada menos do que do TSE. Como que a sociedade brasileira não vai levantar dúvidas e suspeitas quando essas coisas acontecem, pairam no ar? É um absurdo. Um verdadeiro, total absurdo. É inadmissível.
esse tipo de coisa acontecer. Totalmente. Mas, na via das dúvidas, coloque a culpa toda em Bolsonaro, inventa uma narrativa para ficar falando de Bolsonaro, esqueça o que está acontecendo aí nas entrelinhas. Aqui o ministro Marco Aurélio Mello, olha aqui, o ex-ministro, né? Não voto em condenado por crime contra a administração pública. O ministro Marco Aurélio Mello coloca aqui, né, que ele não vota no Lula, que é um condenado, tal, diversos crimes de corrupção. O que o Gilmar Mendes vem fazendo também, né, na questão desse caso totalmente imoral, dos 18 milhões de reais que o Lula deve à Receita Federal, não tem que pagar mais nada. Está liberado o Lula. A gente vê agora o ex-ministro, né, que ele poderia ter feito mais coisas quando ele era ministro. Agora não adianta nada. Agora não adianta absolutamente nada. É lógico, é um apoio importante, mostra muito bem ali e tal, mas poderia ter feito, né, meus amigos? Poderia. Ex-ministro do STF comentou seus critérios para a escolha das eleições. O magistrado afirmou que no primeiro turno fará uma escolha livre e, em caso de segundo, ele não votará em candidatos que foram condenados por crime contra a administração pública. Sou avesso a polarizações. Primeiro turno, escolha livre. Segundo turno, como ex-juiz, não posso votar em quem foi condenado por crime contra a sociedade brasileira. Eu vi hoje, né, o ex-ministro também, né, Celso de Mello, declara apoio a Lula, que Bolsonaro não tem capacidade moral para ser presidente. Se a gente pudesse, se a gente vivesse realmente num país livre, né, a gente poderia falar algumas coisas, né, para esse cidadão, né? Tanta perseguição que esse ex-ministro fez com o presidente Bolsonaro por causa das mensagens, ali no caso, né, de Moro ali e tal, que o Moro denunciou o presidente Bolsonaro, que ele estava aparelhando a Polícia Federal. Vê agora que não tinha nada, o presidente Bolsonaro foi impedido de, no caso, trocar de chefe da própria Delegacia Federal ali, tal, o delegado, ele foi proibido de trocar o delegado da Polícia Federal na época. Todos os ex-presidentes fizeram tranquilamente, menos ele. Tudo isso pela justiça, ali determinando que ele estava impedido de fazer isso. Começou ali, depois daquelas denúncias absurdas de Moro. Olha, é um absurdo. Mas agora, né, uma notícia bacana, uma notícia legal. As agências de checagem, né, que orientam, por exemplo, o Instagram, o Facebook, olha só, eles manipulam. Falavam que o Neymar não apoiava o presidente Bolsonaro. Hoje o presidente Bolsonaro esteve no Instituto Neymar em Santos. E o próprio jogador mandou mensagem para o presidente. Quero ver eles falarem. A notícia acabou de sair hoje, o vídeo foi colocado ali pelo Neymar e tal. As agências de checagem têm coragem de falar que é mentira isso aqui, que o Neymar, ali no caso, são manipulação nas vozes do Neymar. Quero ver eles falarem, olha aqui o vídeo. Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michele, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe, mas na próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o meu maior orgulho, já que eu fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus, tchau, tchau. Começo do governo do presidente Bolsonaro, agora vou falar para vocês como jornalista esportivo. Trabalhei muitos anos com esporte. Eu fiz alguns vídeos falando do Neymar e tal. Nossa, as pessoas ficavam revoltadas. Hoje dá para entender como o Neymar é um menino extremamente do bem. Que o Neymar, ali no caso, sai com uma mulher aqui, outra ali, outra colar. O Neymar tem muito dinheiro. A Globo detesta o Neymar. A Globo não suporta o Neymar. Porque o Neymar vira as costas para a Globo. O Neymar não está nem aí para a Globo. Lembra? Casagrande detonava Neymar. Entendam agora, meus amigos, dá para entender por que o Casagrande detestava o Neymar, não suportava. Estamos falando de Casagrande. Eu coloquei um vídeo no domingo aqui, quem observou. O Careca, um dos maiores artilheiros do Brasil, conduta linda, maravilhosa, um grande personagem do futebol brasileiro, tal, jogador da seleção, conquistou tudo que podia conquistar como jogador de futebol. Vê o que o Casagrande conquistou de importante. Nada.
apoia o presidente Bolsonaro, careca. E via Casagrande ali, no caso, detonando o Neymar. Quem é Casagrande para detonar alguém? Quem é Casagrande? Agora tá aí. Todos que são a favor do presidente Bolsonaro, a Globo faz aquela barbaridade. Agora, já no caso do Neymar, a Globo tenta acabar com esse menino aí, desde praticamente quando ele saiu do futebol. É um baita de um talento, é um jogador maravilhoso, né? Realmente fantástico, fantástico. E a Globo pega no pé. Agora, então, pelo amor de Deus, agora que eles vão ficar totalmente revoltados ali. Praticamente já mostra apoio ao presidente Bolsonaro, é lógico. O pai do Neymar também gosta muito do presidente Bolsonaro. São grandes personalidades. Porque, deixa eu explicar também aqui para vocês, no jornalismo esportivo, que eu via muito, sempre acontecia, jornalista acha que porque jogador de futebol ganha muito dinheiro, é famoso, tem essa vida ali maravilhosa, porque muitos deles, a maioria, 90% deles, não veio ali no caso de famílias ricas ali, cheia do dinheiro, não. Eles conquistaram aquilo que eles têm hoje, são merecedores. Mas jornalista, principalmente desses grandes veículos, eles têm uma dor de cotovelo de ver jogadores como Neymar e vários outros atletas bem na vida, ali no caso vencendo, tal. É uma dor de cotovelo terrível. Por isso que eles detonam tanto. Porque eu sempre foi essa a minha opinião. Por exemplo, o Neymar, ele vai fazer ali no caso 10 partidas. Ele não vai pegar e fazer as 10 partidas naquela regularidade incrível, fazer 10 gols por partida, 5 gols por partida. Vai ter uma partida ou outra que ele não vai apresentar um bom futebol. Estou pegando o Neymar como exemplo. E eles esperam ali no caso, essa partida ali no caso de um jogador como o Neymar para, pá, eles descarregam toda a frustração que eles têm na vida em cima de atletas como o Neymar. Porque o cara é realmente um fenômeno, é famoso, joga muito, é conhecido no mundo inteiro, tem ali, no caso, um luxo que esses jornalistas jamais terão, então eles ficam aí nessa inveja. Mas é muito legal ver o Neymar ali se expressando, bacana. Colocar uma informação aqui do Constantino, um alerta que ele fez, realmente importante, eu vou colocar aqui para vocês, né? No momento que a gente atravessa aqui o nosso país, o Constantino foi realmente certeiro. O que essa imprensa perigosa, essa trama que eles estão tentando armar contra o presidente Bolsonaro, para a gente ficar bem atento, meus amigos, bem atento. O Constantino é uma pessoa extremamente informada, jornalista conhecido no Brasil inteiro, e ele falou aqui com a gente. Vamos aqui observar. Final da campanha eleitoral, na última semana, antes do primeiro turno, foi uma campanha marcada pela perseguição a Bolsonaro, um sistema podre, carcomido, que tenta a todo custo impedir a reeleição do presidente. Devemos lembrar que não é possível normalizar a candidatura de alguém como Lula. Em qualquer país sério do mundo, isso seria impensável. O corrupto foi condenado em 3 instâncias por vários juízes e acabou solto por uma manobra suprema ridícula. O papel da velha imprensa foi o mais sórdido e constrangedor de todos. Os principais veículos de comunicação do país montaram um consórcio, um clubinho, que mais parece um partido de oposição, e o viés ficou escancarado demais. Artistas decadentes gravaram seus vídeos ridículos e, após onda de críticas nas redes sociais, receberam a proteção de Alexandre de Moraes. Eis o resumo. Para derrotar Bolsonaro, essa gente de todo tipo, com abstinência de recursos públicos ou sede pelo poder, juntou-se em torno de narrativas pérfidas para trazer o ladrão de volta à cena do crime. Mesmo quem não nutre qualquer simpatia por Bolsonaro, quem tem algum desprezo por sua imagem, precisa se dar conta do que está realmente em jogo aqui. Falta uma semana para o eleitor dizer não ao projeto venezuelano de poder. Não é hora de esmorecer e relaxar. A disputa parece acirrada, pois não faltam oportunistas e alienados em nosso país. Todo o esforço deve estar, portanto, concentrado em abrir os olhos dos indecisos. Trata-se de um plebiscito sobre o nosso futuro. Esse é o fato. Trata-se também de abrir os olhos dos indecisos. Essa é a nossa função. Por isso que eu peço para vocês, meus amigos, o compartilhamento, mostrar para mais pessoas. Essa é a nossa tarefa principal nesse momento. É o que o presidente Bolsonaro mais precisa. Mais precisa, principalmente nessa hora. Principalmente. Porque a parte dele ele vem fazendo. Nem com a chuva que estava caindo em Santos, uma chuva pesada, aqui na minha região também chovendo bastante, o presidente Bolsonaro
deixou de levar milhares de pessoas às ruas. Milhares de pessoas. Vou mostrar aqui para vocês que fantástico que foi uma das participações do presidente Bolsonaro hoje em Santos. A hora que ele estava lá visitando o Instituto Neymar e tal, acho que foi antes dele chegar. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Milhares de pessoas. Em nenhum momento nessa campanha eleitoral nós vimos o Lula levar 20% disso aqui que a gente está vendo em todas as cidades que o presidente Bolsonaro vai. Não tem ônibus, não tem dinheiro para pagar militantes após as participações. Vem aqui. São cenas fantásticas que o presidente Bolsonaro apresenta. Realmente não tem como a gente pegar e não acreditar na vitória do presidente. Já é fato, público e notório. Não tem como esse homem perder o processo eleitoral. Não tem. Outras imagens aqui, eu mostro para vocês aqui. Olha aqui o presidente. Todo feliz da vida, saudando o seu povo. Olha lá as milhares de pessoas que, chovendo, nem chovendo, o povo abandona o presidente Bolsonaro. Aqui já era a parte ali do comício, ali que ele estava, ali falando com milhares de pessoas. Bem aqui. Olha que cena fantástica. Realmente as motocicletas, né, foi uma grande jogada do presidente Bolsonaro. Tudo começou em Brasília, né, numa volta de moto dele. Aí o negócio realmente se estendeu para o Brasil inteiro. Aquela motocicleta, por exemplo, de São Paulo, né, a primeira que a gente observou, aquelas cenas totalmente emocionantes, né, emocionantes. Aqui, ó, para vocês verem um pouquinho do discurso do presidente Bolsonaro. É primeiro turno, meus amigos. É primeiro turno. Não tem como nós pensarmos em outra possibilidade. E o que eu estou falando aqui, esses perversos vão tentar nos desentusiasmar ao máximo para que as pessoas não compareçam no domingo para fazer aí a sua escolha, para colocar o seu voto em quem realmente, né, você vai decidir votar entre um candidato honesto e um candidato desonesto, protegido por todas as instâncias que deveria cuidar da justiça no nosso Brasil. De que lado que nós vamos ficar? É óbvio, né? Não precisa falar mais nada. Tá bem aqui, ó, nos nossos olhos. Não tem nem como esconder. Olha as milhares de pessoas aí, ó. Olha aí. Hoje, em Santos. Coisa linda, né? Maravilhoso de ver. E muito importante, não só a eleição do presidente Bolsonaro, que é a mais, mas governadores, vamos ficar atentos, meus amigos, senadores e deputados estaduais e federais. Compartilhe esse vídeo, Facebook, WhatsApp, no Telegram, link, meus amigos, aí direto do celular, jogue em qualquer grupo que vocês tiverem. Ajuda muito, jogue lá dentro ali. Já aproveita e se inscreva no canal, ativem o sininho no campo de comentários, a oportunidade ideal para a gente ajudar o nosso presidente, torem de comentários, a participação de vocês é fundamental. Aqui sim funciona como instituto de pesquisa de verdade, onde a sua opinião realmente faz a diferença e ajuda o nosso presidente, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!